chamado Elon. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou eu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 4. O relato do chamado do jovem Samuel em uma noite escura em Siló revela uma das verdades mais profundas e consoladoras da teologia bíblica. O Deus que governa as galáxias e sustenta o universo com a palavra do seu poder não se relaciona conosco de forma genérica ou impessoal. Ao celebrarmos hoje o marco de 2 anos desde o dia em que Jesus me chamou, estou constrangido a reconhecer que a salvação é um ato cirúrgico da graça de Deus. Nós não fomos salvos por um mero acaso ou por um convite coletivo. O Senhor Jesus conhece as suas ovelhas individual. Ele olhou para a nossa miséria, atravessou a nossa história e nos chamou de forma direta. O chamado eficaz do Espírito Santo rompe a nossa surdez espiritual, arranca-nos das trevas e nos coloca no centro da sua gloriosa aliança, a soberana iniciativa do Criador. Samuel estava deitado no templo e ainda não conhecia o Senhor, pois a palavra de Deus ainda não havia sido manifestada a ele. Isso nos ensina que a salvação nunca começa no homem. O ser humano natural está morto em seus delitos, totalmente cego e incapaz de dar o primeiro passo em direção à santidade. Nós não estávamos procurando por Deus. Pelo contrário, corríamos desesperadamente para longe. A graça soberana é aquela que torna a iniciativa e entra no quarto secreto da nossa alma e pronuncia o nosso nome. Fomos alcançados porque o bom pastor saiu ao nosso resgate, provando que a eleição é um decreto eterno baseado exclusivamente no amor incondicional da Trindade. A voz que confunde os homens e cura a alma. Por 3 vezes Samuel ouviu a voz de Deus e correu até o velho sacerdote, acreditando que um homem o estava chamando. É muito comum passarmos anos confundindo a voz do Senhor com os barulhos do mundo, com a religiosidade formal ou com as nossas próprias emoções oscilantes. As pessoas vivem na periferia da fé, girando ao redor de templos, mas sem nunca experimentar o impacto da presença real de Cristo. A transformação verdadeira só acontece quando o Espírito Santo abre os nossos ouvidos espirituais e compreendemos que não é um homem que está falando, mas o próprio Deus vivo que exige a nossa vida inteira no altar de sua soberania. O compromisso de uma resposta inegociável. Orientado por Eli, Samuel finalmente responde o pedido que o Senhor, pois o seu servo estava ouvindo. O chamado pelo nome exige uma resposta de rendição absoluta. Dizer-me, eis-me aqui, significa abdicar do controle da própria existência e submeter a nossa vontade, o nosso intelecto e o nosso futuro ao senhorio de Jesus Cristo. Fomos chamados para dar frutos que permanecem, para viver em pureza absoluta e para proclamar a sã doutrina com coragem e honra. Esse chamado não é uma emoção passageira, mas uma aliança inquebrável que nos sustenta firmes, mesmo quando enfrentamos as maiores tentações e aflições deste mundo. Olhar para trás e contar os anos de caminhada com Deus deve ser sempre gerar em nós um profundo senso de humildade e temor reverente. A nossa permanência na fé não depende da nossa própria fidelidade, que é inconstante e falha, mas da fidelidade daquele que nos chamou. Se o Senhor pronunciou o seu nome, ele o guardará até o fim. O chamado de Deus é irrevogável e a obra que ele começou na cruz e aplicou ao seu coração será perfeitamente consumada no dia da glória eterna. Talvez você esteja hoje na mesma situação em que Samuel se encontrava no início.
ouvindo um incômodo no seu coração, mas correndo para os lugares errados em busca de resposta. Pare de tentar preencher o seu vazio com as ilusões e com os bens passageiros deste século. O Senhor Jesus Cristo está chamando você hoje através da pregação da sua palavra. Arrepende-se da sua rebelião, abandone a autossuficiência e responda com submissão ao chamado do Salvador. E para você que já foi chamado pelo nome, renova o seu altar de oração, santifique os seus afetos e viva exclusivamente para exaltar a supremacia daquele que o resgatou da morte. Soberano e eterno Deus, o nosso coração se prostra maravilhado diante da tua graça irresistível. Nós te louvamos porque não nos trata como uma multidão sem rosto, mas conhece cada uma das tuas ovelhas pelo nome. Obrigado por teres quebrado a nossa dureza e por nos ter chamado para a salvação através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Perdoa-nos pelas vezes em que fomos tardios em te ouvir. Dai-nos a firmeza de Samuel para permanecermos fiéis à tua verdade. Rejeitamos todo misticismo vazio e vivendo em santa reverência. Guarde as nossas vidas na pureza e no teu propósito, para que o nome do teu Filho amado seja glorificado em nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.